A Bíblia é um dos fundamentos do catolicismo. Então, por que existem tantos mitos que parecem indicar o contrário? Lhe apresento neste vídeo 5 mitos mais comuns sobre a Bíblia e a Igreja Católica. Primeiro mito: os católicos não acreditam na autoridade da Bíblia. Na verdade, os católicos acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus e é a maior autoridade em tudo que ensina. A Sagrada Tradição, também autorizada pela Palavra de Deus, 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, não pode contradizer a Bíblia, nem mesmo o magistério tem autoridade para alterar ou substituir as Sagradas Escrituras. Melhor dizendo, os católicos acreditam que a Igreja não está acima da Palavra de Deus, mas sim a seu serviço, ensinando apenas o que foi transmitido, enquanto por mandato divino e com a assistência do Espírito Santo. Segundo mito: os católicos acrescentaram livros na Bíblia. Na verdade, é irônico que esta acusação usualmente venha de protestantes, quanto de fato o caso é o oposto. Os católicos usam a versão completa da Bíblia, enquanto os protestantes têm menos livros, porque eles retiraram da Sagrada Escritura. A história do cânon bíblico é complicada, mas basta dizer que até o século IV não existia consenso sobre os livros sagrados, até quando os bispos se reuniram em um concílio local, justamente com o Papa, reconhecer os 73 livros que nós católicos reconhecemos até hoje. Apesar de algumas divergências permanecerem, foram utilizados 73 livros canônicos por mais de 1 milênio, até os protestantes removerem 7 livros, e a partes de outros. Terceiro mito: a Igreja Católica não quer que os católicos conheçam a Bíblia. Na verdade, isto é simplesmente falso. O Concílio Vaticano II exorta com ardor e insistência todos os fiéis, normalmente os religiosos, a que aprendam a sublime ciência de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Com a leitura frequente das Divinas Escrituras, porque a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. A Igreja Católica traduziu a Bíblia para diversos idiomas durante a história, às vezes inventando alfabetos para línguas que não tinha, e o atual lecionário, livro com as leituras da missa, tem um ciclo de 3 anos, o qual cobre o Novo e o Antigo Testamento. Isso significa que, se for à missa regularmente, poderá escutar a pregação de quase toda a Bíblia em 3 anos. Quarto mito: os ensinamentos da Igreja contradizem a Bíblia. Na verdade, os ensinamentos da Igreja Católica é um ensinamento da Bíblia. Obviamente, não se pode defender a totalidade dos ensinamentos da Igreja em um só vídeo, mas as doutrinas que os protestantes sinalizam como os mais óbvios erros são na realidade perfeitamente compatíveis com as Escrituras, como o purgatório, em 1 de Coríntios, capítulo 3, o erro da sola fide, em João, capítulo 2, versículo 24, Mateus 25, a autoridade da tradição oral, em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, rezar pelos defuntos em 2 de Macabeus, capítulo 12, são todos os ensinamentos da Sagrada Escritura. É verdade que alguns dos ensinamentos católicos não estão explicitamente na Bíblia. No entanto, não a contradizem e estão embasadas na tradição oral dos apóstolos, a qual tem tanta autoridade quanto a própria Escritura, 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Quinto mito: os católicos não leem a Bíblia literalmente. Na verdade, a Igreja Católica toma a Bíblia inteira literalmente. O Catecismo da Igreja Católica ensina que o sentido literal é o expresso pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese segundo as regras da reta interpretação. Todos os sentidos da Sagrada Escritura se fundamentam no literal. Catecismo da Igreja Católica, número 116.
No entanto, isto não significa que toda a escritura deve ser interpretada no mesmo sentido. O gênero, formas literárias, idiomas, contextos histórico e etc. devem ser tomadas em conta para encontrar o sentido literal. Por exemplo, se o autor de Gênesis tentou expressar metaforicamente os 6 dias da criação, então lê-lo como metáfora. É o sentido literal. Por isso a Igreja não está de acordo com algumas leituras fundamentalistas da Bíblia.